Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se foi certo. Deixa eu só confirmar. Rapaziada do céu, vocês não têm ideia, mano. Comecei tudo errado aqui, mano. Aí, beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tier 3. Mano, hoje sem delongas, sem muita demorinha, sem muita fofoquinha. Chegamos na metade do mês, na metade do ano. 2025 passou voando e eu vou aqui rimando. Já fez a rima, já. Enfim, rapaziada, vamos aqui, o link já tá aqui nos esperando. Hoje demorou um pouquinho pra abrir, mano, porque o OBS bugou tudo. Tá tendo promoção, hein, galera? Gente, desculpa, hein, mano. O OBS bugou, eu tive que dar umas resolvidas aqui correndo. Vou confirmar se abriu em todos os lugares aqui. E a gente já começa, tá? Já chamo aí. Mano, por algum motivo não abriu no YouTube, rapaziada. Esse pack hoje vamos ter que seguir sem o YouTube, hein, mano. Eu não sei o porquê, bugou. Vou ter que testar depois. Por algum motivo bugou. Infelizmente hoje a gente não vai conseguir fazer no YouTube, rapaziada. Olha. Que bugada. Vamos seguir na Twitch mesmo. Então, rapaziada, você vai dar logo se eu chamar o Imp aqui. Opa, Imp. Opa, Cadê show? agora foi? Mano, o YouTube não quis abrir não, mas na Twitch tá suave. Ah, então fica na Twitch. Vamos mais. Ah, mano, dá nada. Qualquer coisa derizam pra lá, mano. É. E aí, Impzão, como é que você tá, meu mano? E aí, mano, tô tranquilo, e você? Tô bem demais. Vamos começar assim mais delongas, mano? O que aconteceu nessa Vamos. semana de Valorant? Cara, bastante coisas. A gente vai começar aqui pelo campzinho da Exit Lag. E agora? É, Super Fatality aí vencendo. E se consagrando campeã em cima da Underhound. Cara, esse time aí da Fatality vem forte, né, mano? Vem bem forte mesmo. E, mano, tivemos uma viradinha de chave, né, desse time da Fatality. Quase eliminada aí do VCB passado pra o Campeões, time que né? tá papando tudo. Eles foram campeões de um camp passado, agora estão sendo campeões e são topo de tabela, né? Beleza, aí parabéns aí a Fatality e a Underhound ficando em segundo. A Underhound é time leão de tudo, de qualquer camp, menos o Premier. Aham. Porém, a Super Fatality veio aí e quebrou esse ciclo da nossa poderosa Underhound, mas mesmo assim é um resultado expressivo para um time que tá ali, né, mano? Um time que se montou, não tem tanta estrutura, o time da Underhound vem bem também, mano. E cara, pra você ver, esse camp aí da Exit Lag rolou, teve outros times, a Sagaz jogou e a Sagaz perdeu pro time dos cara velho. Então, cara, não tem mais bobo. E o time da Underhound chegou, mano. Então, Sim. pô, Fatality, parabéns aí, quebrou muito, jogou muito. Esses moleques são muito bons.
E porém, a Underhound vem forte também, né, mano? Então, parabéns aos dois times. Foi bonito de ver. O jogão foi da hora. E é isso. E parabéns de novo pra Fatality, campeã da Exit Leg 2. Se eu não me engano, o campeão da passada foi a própria Underhound, né? Foi a Foi. grande campeã. Foi. E agora a gente vê a Underhound ficando em segundo e a Fatality ficando em primeiro. E é Superando, isso, né? mano. E se eu não me engano, a final foi entre eles dois, não foram? Ou se eu tô enganado? Putz, eu não me Acho que foi, lembro. né? Acho que foi. Mas aí, a Fatality venceu e parabéns pra Fatality. É nóis. Ô Love, só pula ali pro Fox, por em vez do Juan, pula pro Aqui. Fox. Isso. Beleza, falamos aí da Jet Lag, campeão Sabe o Fatality. Konato? E aqui, o time poderoso aqui, não vou nem chamar de poderoso, chamar de poderoso, o time do Fox aí, o time fakezinho. Adivinha quem eles venceram na Supercopa Mentora? A Underhound. Fatality. Underhound. Não, Underhound. Underhounds essa semana Não virou papou vice. nada. Não papou nada, mas chegando. Cara, toda semana a gente fala assim, nossa, eu não aguento mais ficar falando, nossa, a Underhound campeã da Supercopa Mentora. E nessa semana a gente teve o super campeão aí, ó, time do Fox. Mano, DRZera, Carmine, Jaguar. Mano, esses moleques são bons pra caralho, tá? Então, Sim. mano, parabéns aí pro time deles. Amassaram Underhound, segundo colocado. Dois vices, tipo assim, mano. Bom dia, bruxinha. Bom dia, bruxinha aí, Conato. Cara, então, temos aí Underhound, o super time que tá farmando tudo. Se você pegar o perfilzinho da Underhound, você vai ver já o valorzinho em grana que eles já ganharam, já ultrapassaram muita gente aí que tá ligado? Tá mó tempão. Eu já me passaram faz tempo já essa quantidade de grana que eles ganharam aí com o campeonato. Então, mano, parabéns aí pro time do Fox. E parabéns também pro time da Underhound ficando em segundo. Já tava na hora, né, de mudar. Toda hora o time da Underhound tá chatão já. E é isso, mano. Parabéns de novo. E aí, vamos passar aqui. A gente vai ver aqui Aqui já entrando no mérito da mentora, continuando na mentora. Coloca aí do Juan aí, ô Love. Isso, perfeito. E daí, o Juan junto aí da mentora, o Juan no caso, ele postou, a mentora ela vai criar aí uma liga focada no Tier 3, lembrando, cara, infelizmente os times, pelo que eu tenho de informação, né, os times que estão no VCB, os jogadores que estão no VCB, eles não podem jogar esses campos aí da mentora. Então é algo ruim, porque, querendo ou não, o cenário tá difícil o campeonato. É, salários não tão compatíveis pelo momento do cenário. Então, qualquer camp que você consiga jogar e fazer diferença ali no teu salário, no teu bônus, é importante pro player se manter jogando e treinando, né? E aí a gente vai ver aquela região, o Tier 3, Tier 2 conseguindo ainda ser competitivo. E Sim. a gente tá vendo que o nosso cenário mês a mês, camp a camp, tá perdendo força. Porque a gente tá. Nossa base ela tá ficando cada vez mais complicada por questões financeiras, questões de estrutura. Então, a mentora ela vem mais uma vez fazendo a boa pro cenário. Então, mais uma vez, a gente já falou várias e várias vezes da mentora. Cara, a mentora aí trazendo mais um formato aí pro Tier 3. Infelizmente, os jogadores do VCB eles não podem jogar por questões ali da GC. Eu espero que role aí um acordo aí pro futuro, que eles consigam jogar para conseguir se manter aí, ter estrutura e etc. Show? Então, mais uma vez, nice mentora. Vamos ver se a gente consegue um dia trazer alguém da mentora para estar falando aqui com a gente, que ia ser muito da hora eles trazerem a perspectiva deles, o olhar deles do cenário, isso ia ser muito maneiro. Beleza, Lovezinho? Beleza. Então, é isso, rapaziada. Vamos agora pro nosso queridíssimo Premier. Premier. Beleza. Cara, Atlanta, ela perdeu Um um mapa. joguinho. Pra valoriza, Caramba, mano. ela tava invicta Aham. até essa semana.
E daí ela perdeu pra Valoriza. Tá 9-1 ainda tá bom, cara. Tá bom. Não tá ruim, não. Tá bom. É o único time 9-1. Mas vamos só olhar aí o que rolou aí nesse 9-1 aí, ô Love. Coloca aí nessa Valoriza aí, rapidão. Pra gente dar uma olhada aqui que rolou, se foi jogão. Caraca, Valoriza. Falcome sempre tá aqui com a gente. Falcome é brabo. Caralho, mano. 3-5, cara. Você E tá com doido? compzinha de 2 smoke, mano. É, mano, essa compzinha com É Harbo é chata. forte, é forte. Se tu souber usar, meu amigo, é difícil, tá ligado? É chato, é Sim. chato. E ele masterizou legal, porque ele quebrou, né? Ele quebrou. Caramba aí, ó. Valoriza, tirou a invencibilidade. Cara, eu vou te falar, esse time da Valoriza, mano, é muito chato, cara. Os caras chato, São mané. tecnicamente Não, chatos, né? mano, vou te falar, eu enfrentei eles no Premier algumas vezes, porra. Ô timezinho chato, era um dos times que eu menos queria pegar, mano. Tem uns times que os caras são muito enjoados, mano. É difícil jogar, pô. Os caras são bons e eles jogam um jogo muito diferente. É muito difícil tu se adaptar àquilo. Se tu não se adaptar, primo, aí, ó. Tu toma sacode, tá ligado? Mas Sim. mesmo assim, ainda tá pago. O time da Atlanta tá em primeiro, ainda tá suave. Eu acho bem provável aí o time da Atlanta sair desse primeiro colocado, né? Mas. Vamos ver, né? Beleza, Love, pode fechar aí. Vamos ver os outros times agora. Aí a Dambis vindo aí, ó. Coloca na Dambis aí. A Dambis, que é o time que foi campeão da Supercopa Mentora, certo? Eles estão vindo forte aí, certo? Não é isso? Certo, Eles estão correto. vindo forte aí. Aí no dia dessa semana aí da Icebox, eles ganharam dos guri e perderam pro Paysandu. Esse Paysandu é um time chatinho aí, ó. Tá vindo aí, ó. Terceiro. Tá subindo. Paysandu, tinha que ter a vinhetinha, Love. Depois traz a vinhetinha pra Paysandu. gente. Pra gente colocar aqui. Beleza. Agora vamos ao Paysandu. Mano, esse time do Paysandu tá vindo forte, E tá mudaram, né? diferente, tá? Mudaram. Mudaram. Tem Natali. aí o Glyn, Evoy. tem o Naya, exatamente. Aí o time. Olha como é que eu acho da hora o Premier, mano. O super time do Paysandu vence o time da Dambs e perde pro time da Kitsune. Caraca, que loucura, né? Atlanta ganha todo mundo e perde pra Valoriza. Isso é muito bom. Isso demonstra o quê? O que aconteceu essa semana? Vamos ser sinceros. A Icebox é um mapa que, cara, dependendo da tua proposta e dependendo de como outro time joga, se tu não se adaptar, tu mama. E Sim. a Icebox é um mapa que, cara, se tu não tiver um jogo bem corretinho, com um jogo bem setadinho, bem organizado, tu vai enfrentar certas composições, tu vai sofrer. E é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo até aqui, ó. Nenhum time ganhou 2-0 até aqui, né? Vamos lá. Atlanta ganhou uma e perdeu uma. A Sim. Dambis ganhou uma e perdeu uma. A Paysandu Paysandu. ganhou uma e perdeu uma. Vamos a Valoriza. Será que a Valoriza ganhou as duas? Vamos Uh-uh. ver? Ganhou as duas, ganhou as Ganhou, duas. caralho. Por que que a Valoriza ganhou as duas? Porque é um time chato. É um time chato que tem essas, tá ligado? E aí a Valoriza, ela amassa 2-0 aí. Kitsune. Provavelmente fez 2-0 também, vamos ver? Não. Não fez. Kitsune ganhou do Paysandu e perdeu pra Crash Crash do do Tonix. Onyx. Caramba, cara. Beleza. Vamos ver a Crash do Tonix? Ganhou as Ganhou duas. 2-0. Salseiro e Kitsune. E os guri. Eu sei que foi um. Aí, ó, os guri ganhou do New Solid Demo e perdeu pro Dubs. Beleza. Vamos a Timbernix. Cara, olha onde a Arctic Tiger tá, mané. Caralho, a gente tá aqui. Desceu tudo, filho. Calma aí. A gente tá com 10 mapas jogados, vamos dizer assim. É. Arctic Tiger tá 5-3. Eu acho que eles não 7, jogaram. Bota aí 8. na Arctic Tiger, rapidinho. Eu acho que eles não jogaram Não essa jogaram, semana. não Não jogaram. jogaram. E não tem nenhum Pô, membro? Arctic Tiger. Não tem nenhum membro. Entregaram? Podia ter. Oxi. Ixi. Entregaram. Boqueta. Não, Arctic Tiger, não dá. Aí, 3 Smokes aí. A 3 Smokes, Perderam que as aí tem. duas. Que também não jogou. Não jogou. Oxi. Salseiro jogou, só pra gente ver. Jogou. 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 Bota aqui na Underhouse, só de curiosidade aqui, não é possível. Jogou uma.
Jogou uma. Curralzinho, curralzinho. Vamos ver todo mundo aí. Perdeu Será as que duas. jogou? Perdeu as duas. Vai descendo aí, Love. Será que o pessoal tá desistindo, cara? Rapaziada. São quantos mapas? São 8 ou 7? São 8, São né? 8. Ó, a São 8. Corinthians jogou. É, o Corinthians jogou. Suave, beleza. Então foi isso que aconteceu. A gente tá vendo aí a gente tá vendo esse top 8 oscilando. Acho que o único time de fato aí que tá se mantendo no topo mesmo, É que não teve Atlanta. grandes oscilações desde o início, é a Atlanta, mas perdeu um mapinha pra Valoriza, cara. Porém, eu acho que o pessoal já tá na quinta semana. Bom dia, Arthur. Opa, Tá na quinta Caíra. Salve, semana. Teus. Então, provável que o pessoal tá dando uma relaxada. Também teve Sim. camp, né? Outros campos. É isso. Beleza. Vamos colocar aqui nas nossas super estatísticas. Mano, olha aí. Raized joga bola, tá? Raized é do Paysandu. Moleque, caralho, quebrou, mano. Olha essas estatísticas, cara. Bagulho bizarro, mano. Olha o do Drip. 48% de Drip. HS. Cê é Caramba, Drip, louco. tu tá. Drip, tu tá usando alguma coisa, fala pra nós. 48% de HS. Mano, os cara passou de 30% de HS já é muita coisa, eu acho. Aham. Salve, salve. Aí, JZN, esse JZN, lembra do JZN? Que Sim. ele tá aparecendo, JZN. Redzera, Hashtag firma. hashtag firma. AKZ, eu acho esse nick muito maneiro. Hashtag. O Super Cramarica aparecendo no top Outra, 6. Falcomer, perdão. E Hyper-Z. Novi e Nunes. E Nunes. Vamos lá. Semana a semana a gente sempre fala o que, Love? A mesma coisa. O que é a mesma coisa quando a gente fala de estatística? Um time que desempenhou bem, Estatística ele tá lá em tende a cima. aparecer nas estatísticas, no top 10. Cara, de todas as semanas que a gente teve do Premier até agora, teve um time que sempre apareceu nesse top 10. E foi jogadores do time da Atlanta. Sim. Essa semana, os jogadores do time da Atlanta não entraram no top 10. É a primeira semana. E eles ficaram 1. Então, rapaziada, você que quer ganhar essa super poderosa Atlanta, fique esperto nessa icebox deles, que eles trollaram. Eu já vou entregando. E você, Atlanta, lembra que os playoffs é um mapinha. Só a última partida lá que é MD3. Então, primos, essa icebox aí não ficou bom. Não Olha ficou. aqui. Porque até agora os caras amassaram tudo e chega aqui não tem ninguém no top 10. Olha aqui o que o Love. Neto falou. O Neto falou que o Redzera bugou o agente e picou aleatório na Astro. Ixi. Isso não era pra ser top 1. Mas é isso, mas aí também a gente não sabe, né, Conato? Pode ser que sim, pode ser que não, tá ligado? A mira é a mesma. Vandal que atira na A Rena mira também atira na Astro. Pode ser que sim, Tô pode ser brincando. que a Astra trouxe uma diferença aí. É. Mas, cara, esse que é o que a gente já falou, esse é o problema do Premier. Não tem. Se rolar Tudo alguma bugado. coisa, já era. Vai ficar lascado. E é isso, mano. E a gente vai mais uma vez. A gente vê esse top 10, o que, Love? Oscilando pra Diferenciadíssimo. caramba. Exatamente. Então a gente tá vendo essa oscilação de play, aparece um, depois aparece outro. Olha que interessante. A Vi, tá ligado? Jogadora do inclusivo, aparecendo, ela ficou top 11 de estatística. Acho que é a primeira Caralho. vez que a gente vê aqui uma jogadora do inclusivo tão próximo do top 10. Literalmente faltou É. uma casinha. Ia ser da hora, né? A Vi joga bola, hein? A Vi Aham. joga bola. Então, tipo assim, mano, esse aí a gente vê aí, ó. Olha, ó, o melhor jogador da Atlanta foi ali o G9, ficou em 14º em estatística, mas não entrou no top 10. Então, cara, esse aqui é o top 10. Mano, o pessoal tá jogando muita bola de novo. A gente vê uma oscilação dentro de mapa a mapa, né? Semana a semana a gente vê jogadores entrando, jogadores saindo no top 10, vindo pessoas novas, outras chegando próximo. E, cara, isso é muito da hora. Porém, Love, vamos ser sinceros. Isso demonstra uma coisa. Vamos falar, vamos ser honestos? Pode Isso falar. demonstra inconsistência. Se você tá sempre lá no topo,
e você não tá chegando no top 10, ali no top, tá ligado? Isso demonstra que existe inconsistência, ou seja, os jogadores estão performando mais em certos mapas e menos em outros. Isso é complicado. Por que que é complicado pro formato do Premier, rapaziada? Porque o Premier nos playoffs é MD1. Sim. E se você não é tão bom naquele mapa, você tende ao quê? Perder. Então, cara, vocês precisam masterizar mapa barra agente, cara, pra vocês serem consistentes. A gente tava vendo uma consistência aí de um ou outro, mas ali da jogadores da Atlanta em específico, a gente viu o Fish sempre ali no top 10, né? Da maioria das vezes, o Kaique também, a gente não vê eles aqui. E os outros jogadores subindo, descendo, não sei o que lá. E, cara, é isso. Então, cara, vai um feedback aí pra rapaziada. Mano, criem consistência, tá ligado? É muito importante você estar no top 10, mas mais importante que você tá no top 10 é você tá onde? No relegation. Que é Com onde as certeza. portas do cenário, a visão do cenário tá pra você. E quem sabe você não ganha um relegation e vai pro VCB. Então, mais importante do que tá semanalmente aí na top 10 é você estar no relegation. Pra você estar no relegation, você tem que estar mais vezes no top 10. Olha que loucura, é uma coisa puxando a outra. Uhum. Você tá no top 10 é uma consequência de um bom trabalho. Mas tem gente que acha que é importante estar no top 10 para mostrar o seu valor individual. Entendeu? Então, é uma consequência, certo, Love? Então Com é isso. certeza. Vamos lá, finalizamos o nosso queridíssimo Premier, tá chegando as fases finais do Premier. Estamos na quinta semana, vamos pra sexta semana. Cara, salve, salve. E é isso. Agora, vou trazer aqui, pausa aí, começa do início aí. Eu vou falar, eu gostei muito dessa jogada do Maxin. Pera Eu aí. não sei se isso aqui foi de ranked, foi de campeonato, eu não sei. Mas eu achei muito interessante essa play dele e eu vou trazer, ali ó, aquele salvo que tá lá é meu, tá? Então eu vou explicar essa jogada e vou explicar por que foi tão foda essa jogada e por que o que ele fez não é pugizar. Porque a gente tem uma dificuldade de entender o que é pugizar e o que é jogar direito. E eu vou explicar por que eu acho que ele jogou bem. Só aumenta aí, Lovezinho, por gentileza. Pera aí, um segundo. Só aumenta a tela. Suave. Então vamos lá, solta aí, Love. Pausa. Ele já dashou olhando pros lados. Coisa que alguns duelistas têm dificuldade de fazer. Ele dasha pra frente, porém ele bota o boneco pro lado e pro outro. Ele não precisa necessariamente vir com a mira pra lá. É só botar, porque se o cara Aparece no estiver ali, mapa. vai aparecer no minimapa. Isso já demonstra a masterização. Aí beleza. Aí ele come atrás do bombe. Pausa, Love. Pausa. Coisa que a maioria, os duelistas, qual que é a função do duelista da Jett nesse mapa? A função dele é furar a linha. Então ele entra, rasga o bombe. Ele tá vendo? Olha, se você olhar no minimapa, ele tá numa linha muito à frente do time dele, tá ligado? Era pro time tá mais junto, mas beleza. Aí ele fura, ele faz esse contorno por detrás do bombe. A maioria dos duelistas que eu vejo, eles entram bombe e fica nessa primeira linha, tá ligado? Esperando. Não, ele tem que fazer esse contorno, mesmo que ele morra, o homem ia tradar ele, tá ligado? Sim. Então, ele tá fazendo a função de entre. Olha só que interessante, solta aí, Love. Não satisfeito, vai. Ele atira na smoke. Perfeito. Pausa, Love. Cara, criem hábito, principalmente na Heaven Asset, criem hábito de passar atirando em smoke, tá ligado? Os caras sempre, principalmente Heaven Asset, os caras adoram somar nessas smokes. Então, cara, tu vê que o cara tava ali achando que nada ia acontecer com ele, tava doido pra furar essa bomba aí. Aí, o que o Maxim fez? Deu uma porrada dentro da smoke. Fez certinho. Olha só, aí vamos continuar. Aí, olha só. Pausa. Outra coisa interessante que ele fez. Ele furou a smoke, ele entrou dentro da smoke de lado. Quando vocês forem entrar dentro da smoke, vocês têm que entrar dentro da smoke de lado, tá ligado? Não de frente, de lado. Aí tu vê, ele espera um pouquinho, entra na smoke e ele vai fazer esse mesmo mecanismo de novo com o dash ativado, vai. Passou, rasgou. Perfeito. Pausa. Ele pegou aquilo lá. Por que ele voltou pro bomb? Porque se ele fica ali, ele ia tomar insta-trade. Então ele flutuou pra onde? Pro DD. Só que a mensagem que ele deu pros caras lá é que ele tá no CT. Sim. Os caras não imaginaram que ele ia estar no DD. Aí ele vai,
Vai, pica, surpreende de novo e tá com dash ativado. Toma. Aí ele faz um ace Toma, seguido. yeah. Aí aqui, ó, pausa aí. Cara, ele jogou muito. Todos os fundamentos do duelista, ele abusou. Ô, Imp, ô, Imp, ô, Imp. Oi. Você avalia um highlight meu também? Avalio. Deixa eu pôr aqui então. Bota aí. Então, cara, vocês veem, tipo, um moleque novo, errei. tá ligado? Moleque novo, jogou muito Maczinho. Você jogou olha. insano. Vai. Aqui, ó. Qual é É o esse? último, é o último. Tá, vai, Último bota aí. clipe. Tiki-chuck. Ei, Vai ser ei, ei! viaduto, vai ser viaduto. Ai! O que você achou? Cara, como é que. Tipo assim, mano, sério. Vamos falar a verdade. Tem um bagulho do Valorant que eu não tanco. Cara, se tu pegar uma faca. Olha o tamanho E do fazia porretão assim. que eu tava na mão. Não! Olha o não, tamanho do sem- porretão. Vai, Ó, volta aí. Olha, na cabeça. Cara, Na sério, cabeça. sem brincadeira. Mano, é que tem uma faca, eu não vou pegar uma faca pra mostrar. Mas, mano, se tu pegar uma faca assim e passar assim Mano, é muito mais provável tu matar o cara Na de vida faca, real. na vida real, na frente do que atrás, caralho. Pô, o cara vem assim, te dá uma facada aqui na fonte, mano. Ó. Tá, ali Olha era ela pra- sofrendo. Mano, olha isso. Olha o sangue chorando. Mano, saiu metade do sangue dessa mulher aí, cara. Ela pra tá morta. Pum. Tá ligado? Aí toma. Não É. faz sentido nenhum. DRZera que foi campeão. Que foi campeão da Super Copa Mentora. Te amassou. É, mas tomou 3x1 aí. É, tudo bem, mas Olha o que eu Já fiz amassou. contra. Aqui, ó. não Ó. faz sentido. Ah, Tá essa vendo? ultizinha foi usada Ah, certinho. mas. Mano. Gostou? Foi usada certinho. Mira Olha lá ele reta. lá, ó. Ai. Tá bom, Ai, chega Love, de tu mim. tinha que ser player, mano. Eu Papo não, reto. Deus o livre. Vamos lá, agora finalizamos aí o nosso Premiere, falamos sobre ali a jogadinha do Maczinho, nice pra caramba. Mano, vamos ver se a gente traz algumas jogadinhas pra gente analisar assim, tá Vamos. ligado? Vamos lá, agora vamos pro nosso queridíssimo Game Changers. Mano, vamos entender aqui o que tá rolando, o que rolou, o que vai rolar, e é isso, beleza? Mano, os playoffs do Main Event vão ser 8 times. Certo. T-Liquid e MIBR já estão no Main Event. Então, faltavam 6 vagas nesse Qualify pra preencher o Main Event. Certo? Certo. Tranquilo? E daí, a gente falou sobre o formato ali de chave superior, chave inferior, etc. Show. Aí aqui, 2G se classificou, TBS se classificou, Corinthians se classificou e calma aí, Zilense se classificou. Porém, a gente teve aí uma reviravolta nesse time da Zilense. Elas resolveram guivar a vaga. Não entendi muito bem o que rolou. Não sei se é a capitã que deu a vaga. É um negócio que eu também não... Tipo assim, tem um negócio que eu não consigo entender. Tipo, é um negócio que eu não consigo entender. Então, qualquer pessoa que é capitão ou capitã não quiser a vaga, pode mandar isso. Eu não entendi muito bem o que rolou aqui. Eu só sei que Zilense guivou a vaga, desce. E daí... Desce aí, Love. Desce aí o coisa. Perdão. Isso aqui são aí em cima é a chave superior do campeonato. Os 4 times ali varreram lá em cima. E daí, como esse time guivou, abriu-se uma vaga. Mas vamos deixar eles lá, vamos deixar esse time pra depois, beleza? Só pra entender, pra explicar o contexto. E daí, ainda estamos aqui versus Curralzinho na chave inferior. O time da Curralzinho ganhou. Curralzinho GC, parabéns aí, a Armina joga bola, tá? Esse time é bom. Aí elas se classificaram e pegaram uma vaga. Aí, esse time aqui é muito difícil. Eu não sei pronunciar. Balerina Caputina. sei lá. Isso. Aí, venceu aqui Mainstreams. Aí, beleza. Aí, então, preencheu mais 2 vagas. Porém, como a Zilense guivou a vaga, abriu-se uma vaga. E aí, os 2 times, isso é contextualização, tá, rapaziada? Então, os 2 times que perderam, ainda estamos aqui em Mainstreams, se enfrentaram pra entrar nessa vaga que abriu do time da Zilense. E daí, o time o time ainda estamos aqui venceu de 2-1 e foi isso. Então, cara, os times classificaram, vamos lá, TBS, 2G,
Sobe lá, Love, por favor. TBS, 2G, Corinthians, Curralzinho. ahn, Ainda estamos aqui. E o último é. T-Liquid e MBR. Não, é isso. Não, falta um. São 6 aqui. Vamos de novo. 2G, TBS, Corinthians. Ainda estamos aqui. E Curralzinho não? CPC. E falta um. Desce aí pra gente ver o que é mesmo. E. Bailarina, não sei o que lá. Aí, beleza. Aí formou os 6 times. E agora vai ter o main event. E daí com MIBR e Liquid. Então foi basicamente isso que rolou. Cara, nesse todo GC, praticamente, todo Taça das Minas, tá sempre acontecendo alguma coisa. Então, cara, existe muita reclamação por parte do cenário. Cara, tá. Eu sou um dos que mais critica isso, sendo bem sincero. Cara, eu vou falar por mim. Eu tive campeonato que a gente treinou pra caramba. E na hora do vamos ver ali, a gente perdeu pra um time muito, muito suspeito. Isso desmotiva muito, porque, cara, você abdica de muita coisa pra treinar e você vê ali algumas coisas e você, cara, pô, tá ligado? É difícil. E, cara, por mim, eu vou falar, por mim, eu sou muito tranquilo, eu sou muito de boa em questão de competição. Mas o problema é que não é por mim, é pelas meninas. É um cenário, o cenário Game Changers, o cenário inclusivo, cara. É um cenário que, de verdade, rapaziada, não é querendo pagar de vitimista, não é querendo pagar de super-herói, não é querer levantar bandeira. Mas, cara, sendo bem sincero, eu participei e vivi o cenário inclusivo por um tempo. E, cara, as histórias que você vai ouvindo das meninas, das lutas que elas têm pra poder competir dentro. Tipo assim, Love, a gente nasceu jogando, tá ligado? Não é um problema pra gente jogar. As minas vão jogar, já existe, hoje em dia menos, mas antes já existia uma questão cultural onde a menina brinca de boneca e o cara joga videogame. Tranquilo. Aí, tipo assim, mano, além disso, a gente tem ali o cenário não é somente feminino, é um cenário inclusivo. Sim. Então, as mulheres, elas já sofrem pra caramba, trans sofre muito. Então, tipo assim, é um cenário onde deveria incluir. E a gente vê que existe algumas coisas ali que criam brechas. Então, tem pessoas mal intencionadas que entram nessas brechas. Aí, tipo assim, como que você fala assim, tal pessoa tal pessoa não é? Não tem como você fazer. Isso é injusto. Chegar aqui e falar assim, pô, fulano outro fulano não é. Não tem como fazer isso. Isso é um negócio que eu não curto. Tem gente que é fake não binária, não sei o que. Cara, não existe isso. Se a pessoa diz que e pronto. O lance não é esse. O lance é como tá sendo feito isso. Porque, cara, como eu disse, eu presenciei e vivi no cenário, inclusive, e ouvi muitas histórias. Cara, eu já ouvi. Cara, o que a gente se cobra, tá ligado? Pra ser bom, as minas se cobram 10 vezes mais. Tipo assim, qualquer erro delas que elas cometem, elas já ficam muito. Porque a gente já coloca, nós como sociedade, olha pra mina, olha lá pra pessoa trans, a gente já vem, a gente como sociedade mesmo, tá ligado? A gente já vem. Qualquer coisinha a gente já. Pronto, vamos criticar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, elas já entram num modo de defesa muito grande, mano, muito grande. E, cara, fora dentro de casa, fora na vida, cara, é muito difícil. Cara, eu tive casos, eu vou até. É uma coisa muito íntima, mas eu já vi casos que a pessoa. Ela usava o jogo pra poder se sentir bem, porque na vida pessoal dela mesmo, ela se machucava, tá ligado? A um ponto de se cortar. Então não é uma brincadeirinha, tem gente que leva. Eu não consigo chegar aqui e falar assim, mano, eu vou fechar meus olhos pro cenário inclusivo e não vou lutar por um cenário inclusivo de verdade. Onde eu sei que tem pessoas que jogam muito mais pela competição, mas pra estar num ambiente inclusivo onde elas consigam minimamente ser respeitadas, tá ligado? E a gente vê direto desrespeito. Cara, você vai pegar uma transmissão do Game Changers, é muito deboche, é muita brincadeirinha, a gente tirando onda, mas ninguém pra entender o que tá por trás daquilo, tá ligado? Então, quando a gente vê minimamente ali pessoas querendo usufruir disso e a gente sabendo que tem pessoas ali, tá ligado? Que, cara, que vivem aquilo de coração e alma, tá ligado? Mano, um dos dias, assim, tipo, os dias que mais me pegou
foi no dia que eu tava com uma jogadora e aí eu falei assim, mano, você tinha que focar mais e jogar mais. Ela virou e falou assim pra mim, Imp, minha mãe acabou de operar, cara. Ela acabou de operar, eu tenho que estar sempre cuidando da minha mãe, não tem ninguém pra cuidar dela. Eu arrumar trabalho é muito difícil. Então, tipo assim, cara, tu vai começando a entender as histórias, tu vai falar assim, pô, como é que eu consigo minimamente chegar e querer que aquela pessoa jogue pra caralho ao nível do time da Liquid, se a pessoa dificilmente consegue um emprego pela orientação dela, dificilmente ela. Pessoal não olha pelo, tá ligado? Pela pessoa, mas olha, sei lá, pelo pronome, mano. Isso é babaquice, tá ligado? Então, mano, eu fico vendo e entendendo as histórias e vou cada vez mais tentando de alguma maneira fazer algo, tá ligado? E, cara, é muito difícil. É muito difícil. E aquilo, né? Todas elas querem ser um Adike, todas elas querem ser um SRN, todas elas querem estar no topo, mas até você chegar lá a gente sabe o quanto é difícil. E essa pressão que elas se colocam é algo assustador. Cara, eu já ganhei jogo simplesmente falando assim, cara, relaxa, tá ligado? Relaxa, rapaziada. Fica tranquilo, só se divirtam, eu juro por Deus. O time tava perdendo e eu só falei isso e o time ganhou. Por quê? Porque elas só precisam, às vezes elas só precisam de alguém só pra falar assim, mano, tô aqui com você, tá ligado? E o cenário em si não abraça isso, tá ligado? Então, cara, foi a gente, mais uma vez, infelizmente a gente vê casos e casos, não dá pra julgar, mas a gente vê má fé, índole duvidosa, desvio de caráter, tá ligado? Coisas repetitivas. E não dá pra se calar diante disso, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala algo pra poder melhorar, tem pessoas que usam essa brecha pra poderem ser preconceituosas. Aí diminui ainda mais a força do cenário. Então, cara, de verdade, rapaziada, que vocês forem criticar, tomem cuidado. Vão tentar entender a história das pessoas, tá ligado? Porque não é tão simples assim como vocês imaginam, mano. Tem pessoas que, pô, papo reto, tem pessoas que sofrem pra caralho, mano. E o jogo é um mecanismo de inclusão, cara. Então quando você fica assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Cara, você tá acabando com a mente da pessoa. Então tomem cuidado na hora de vocês apontarem, tá ligado? Não é todo mundo que tem entra pra se beneficiar, mano. Tem gente que entra realmente porque e porque quer viver, quer estar num ambiente seguro, tá ligado? Então, basicamente, é isso que eu queria falar do Game Changers, beleza, Lauro? Falou Acho que bem, eu me falou alonguei bem. muito. Falou Acho que eu me bonito. alonguei muito. Beleza. Então é isso, mano. Cara, vamos passar aqui. Parabéns aí os times que se classificaram. Vai ter o main event, é isso? Show. E aqui, mano, VCB. Rolou essa semana passada, né? Os Isso. jogos aqui só jogo foda. Los Grandes versus 2G. Cara, a 2G jogou muito, Jogaram muito. muito, jogaram muito. Esse time da 2G pra mim é o time time Academy mais foda. Aham. Eles são muito bons, Sim. tá ligado? Acho que foi o time Academy melhor montado, tá ligado? Mano, eles são embaçados. Time é embaçado, tá ligado? Jogaram muito. Aí, parabéns aí, venceu de 2-1. Red Kennedy, caralho, a super poderosa Red Kennedy, full reformulada, venceu a TBK de 2-1. A TBK jogou bem Jogou também, bem tá? também. A Jogou bem também. Agropesca Jacaré versus a Fatalis. A Fatalis tá insana, tá vindo saboando geral. A grande Mas também Fatalis. contra a Agropes também não. Mano, a Agropesca. Cara, a Agropesca. Eu acho que o problema da Agropesca é que eles só vivem no extremo, tá ligado? Se tiver muito de boa, eles ficam Mas de você viu boa. como eles estão Perdão. Vocês viram como eles desformularam toda a line? É. Desformularam toda a line. Antigamente, do T. O Lugano não era o coach? Lugano era o coach. Jogou bem, né? Então, né? Jogou bem. Jogou bem, amassou. Eu já vi ele jogando algumas vezes, ele joga bem mesmo. Mano. Ele era joga player, bem. mano. Ele joga bem mesmo, ele é bom, tá ligado? Mas, aí você... Cara, eu não sei o que rola com o time, não tem como falar de algo que eu não sei, tá ligado? Mas veremos como é que vai ser aí, tá ligado? Se esse time tá rendendo ou não, aí só o futuro vai dizer, né? Aí, beleza. Aí a gente viu aí no primeiro dia dessa semana passada o time da Agropesca perdendo pro time da Fatality. Stellai versus Furacademy, jogão também. A Stellai venceu por 2-1. Corinthians versus Diretoria. Diretoria, está chegando, hein? 2-1. Mano, diretoria veio quente. Eles estão, tá ligado? Eles estão Eles estão sangrando, mas eles estão. querendo.
Eles estão querendo, exatamente. Cara, e E a a Pique hein, ganhando a mano? MBR, mano. Isso foi da hora, velho. Caralho, foi da hora. E, mano, bota aí rapidinho no scoreboard aí da Pique versus a MBR Academy. Mano, acho que não é. O problema não era o coach, não, mano. Porque deu na mesma. Oh, yeah, Deu na mano. mesma. Deu na mesma. 25 first kill, mano. Pra 12. Não, isso é absurdo, mano. Isso é absurdo. Esse Isso cara é é muito bom. absurdo. Isso aí é absurdo mesmo, tá ligado? 25 first kill. Mano, ele pegou 25 e morreu 12. Ele teve uma Sim. taxa de 13 positivo. Mano, isso é muita coisa, tá ligado? 13 Vamos rounds ser que você sinceros. começa com a menos. Se 13 Com a rounds. mais, Ó, quer dizer. a tendência no FPS é que quem pega a first kill vence um round, certo? Certo. Então, tipo assim, mano, ele pegou 25. 25 first kills é basicamente 2 mapas de 13, tá ligado? Basicamente, tem que fazer 13, né? Ele pega 13, tá ligado? Então é como se ele. Só ele vencesse 2 mapas, tá ligado? Em teoria, né? Então, tipo assim, cara, isso é insano, mano. É uma taxa de first kill muito alta. Tá É, ligado? mas eles têm Muito, que olhar muito o alta. contraste disso também. GBZ lá É, entregou 10 vezes a first morte. First death. então. Não, 11. É, 11 vezes. 11. 11 vezes. Aí, tipo assim, os caras acharam o molho ali, tá ligado? Acharam o molho. E, tipo assim, mano. Aí. Cara, o IE é um jogador que ele surpreende muito. É muito chato jogar contra ele. Porque ele faz play que você não tá Sim. esperando, tá ligado? Então você toma. Então o time que tenta ser mais organizado sofre contra esse tipo de play. E o time da PIC perdeu com 14-12 no OT, né? Foi jogão. Beleza, Love. Vamos colocar aí só pra gente ver a tabela e a gente finalizar o nosso dia. Vamos lá. Então, top 1 do grupo A, Fatality, com 26 positivos de Pontos. round. Perdeu um mapa. Red Canids, também 2-0, perdeu um mapa também com 20 rounds positivos. Sagaz ainda só jogou uma. Cara, Sim. Sagaz, vocês perderam pros cara velho na Exit Lag. Eu tava confiando em vocês, mano. Tipo assim, com todo respeito, rapaziada. Os caras é bom, os caras jogam na moral. Mas, mano, vocês estão no VCB, caralho. Vocês estão, tá ligado? Vocês estão passo à frente. Tem que pôr confiança. Vocês treinam. Tipo assim, não dá mais pra vocês ficarem perdendo pra time fake em campeonato, tá ligado? Vocês têm que varrer. Vocês têm que ser igual a Fatality. É o mínimo que a gente espera de um time de VCB, tá ligado? Porque no momento que a gente, como cenário, um time de VCB perde pra um time fake, um time que tá em topo, tá em terceiro no grupo dele, na frente de vários outros times muito fortes, porque jogou só um jogo, isso demonstra que o nosso cenário é fraco, tá ligado? É isso a mensagem que vocês passam pra comunidade em si. Ah lá, tá vendo? Por isso que não tem patrocínio, tá vendo? Mano, vocês têm que representar a porra do cenário. Não é somente perder pros cara velha, é representar a porra do VCB, Caraca, mano. tá tomando Então, esporra cara, aí, Sagaz. não, eu tô dando um papo reto. Eu, com todo respeito, gosto muito dos moleques, mas é vergonhoso. Com todo respeito, gosto dos moleques, mas não dá pro time de VCB perder pra um time fake. Não dá, de verdade, não dá. Tudo bem que fosse um time fake de caras que estavam treinando. Agora, de um time que acabou de montar pelo puro conteúdo, aí fica difícil. Aí fica difícil defender, tá ligado? Quando é pra elogiar, eu elogio, mas quando é pra criticar, eu falo a verdade, mano. Tem que fazer uma coisa diferente aí, mano. Não dá, não. Foi feio, com todo respeito, foi feio. Beleza. Aí a K2G Academy venceu a partida dela. 4 saldos. E aí, por último, aí tá a TBK 0-2, Los Grande 0-2, Love. Mas aí Caralho, mano. A Los Grande só ganhou um mapa de 5. É isso, né? Aham. Caralho. Daqui a pouco é a luz E a já caiu. Agropesca 0-4 aí com 29 rounds negativos. Cara, Agropesca vai ser pegado pra vocês saírem de sair, hein? Beleza, grupo B. Caralho, super pique. Piquezona, Mano, ó. o time dos picudo merece uma org, já A falei pique tá isso, velho. pica, né, velho? Caraca, mano. Tá. Aí, mano, 2-0, 4 rounds, 4 mapas vencidos e um perdido, tá ótimo, saldo de 19. Diretoria 4-2, com 8 rounds positivos. Stellai 1-1, 6 rounds positivos. Aqui 1-1 o Corinthians, 3 rounds negativos. Fúria 0-1, MIBR Academy 0-2 e Elevate 0-1. Tipo assim, a Elevate ela tem que dar uma levada mesmo, né, mano? Esse time é bom, tá ligado? Eu espero que eles joguem aí e vençam essa semana pra sair desse limbo. Cara,
Mano, é sempre importante, cara, tu começar ganhando. Assim, o campeonato tu começar ganhando, cara. Porque depois Sim. pra tu ganhar, aquela pressão de ganhar é ossada, mano. Então é foda. Então é isso, rapaziada. A gente falou aqui basicamente do cenário como um todo, desde do Premiere até o VCB Game Changers. E é isso, mano. É isso, Love. Basicamente foi isso que É rolou. isso. E no mais é isso. Não tem mais muito o que dizer a respeito agora. Agora é só semana que vem. Aconteceu muita coisa essa semana. Muita coisa, muita coisa. É isso, Simpzão. Muito obrigado por ter participado então no dia de hoje, Valeu, mano. valeu. Tamo junto, Essa. tamo junto. Eita, tá tudo bugado. Pera. Aí. Cuidado, cuidado. Essa semana foi bem corrida, muita coisa aconteceu, principalmente no GC. GC veio forte também. GC foi da hora de Sim, acompanhar. É isso, sim, foi Simpzão. Muito maneiro mesmo. obrigado, mano, por participar hoje. Tamo junto. Tamo junto, Tamo é junto, nóis, mano. valeu. É isso. Bom descanso. É nóis, mano. Galera, tá todo bugado aqui, mano. Galera, meu PC tá bugado, mano. Nossa. Nossa, todo lagado meu PC, rapaziada. Olha. Tô vivo? Tô vivo. Rapaziada, vamos pro LOLzinho agora. Nós temos convidados especiais desse LOLzinho. Hoje a gente tá com o Moita. Tá com a gente que vai fazer esse programa com a gente. Deixa eu ver se ele já tá por cá. Salve. Opa, Bom dia, Moita. bom dia. Bom dia, meu mano. Deixa eu só arrumar aqui. Conta um pouco da tua história, cara. Eu nesse joguinho, cara. Conta a tua história aí, o Vixe. que que tem feito. A gente vai chegar no ápice, né? Essa temporada, que é Vixe, ótimo, mas mano. um pouquinho de uma história esse cara. Galera, nosso coach tá Eita, tá meio tá em lagado. slide, né? Pouquinho só. Vixe. Vixe. Coelho? É eu, será? Não, acho que é ele. É ele, Ele tá né? meio. É, Nossa. Conta aí um pouquinho então, ô Moita. Quem que é tu? O que que você faz? então, eu sou coach, vai fazer 5 anos agora no final do ano, daqui a alguns meses. Eu comecei com um time de platina na Aham. Impoliga. E aí, naturalmente, com o tempo, assim, eu comecei, mas por um convite de um amigo que eu tinha conhecido na época. É, e aí, com o tempo, eu fui subindo, fui levando mais a sério, né? Sim. Então, eu fazia faculdade à tarde, assim, e aí à noite ia até 4, 5 da manhã jogando jogo, porque eu falei, cara, muito legal isso aqui, vou levar mais a sério. Aí eu dormia de manhã, acordava na hora, assim, da aula, aí já era pandemia, Certo. e eu ficava nessa rotina meio doida. Hum. E aí, com o tempo, eu fui subindo o nível dos times, né? Foi aprimorando E ali. aí foi platina diamante, e aí depois foi pra galera mais mestre. Passei um bom tempo assim com o time mestre, o que é até natural, Aham. né? E aí mais nos últimos 2 anos, um ano e meio assim, eu fui. é, eu comecei a treinar a galera mais GM Challenger, né? Sim. E aí no final de 2020, a gente tá em 2025, então no final de 2023, eu recebi a proposta da Ryzen, né, pra fazer try. Que a Ryzen é a atual Stellar, vamos colocar assim, Certo. né, que tá no circuito desafiante, para fazer tryout lá, para assumir a line Academy deles. Certo. Passei, a gente chegou a disputar o campeonato da Liga GG e ficou em segundo lugar na série B deles, né? E aí virou tropa Ryzen, e aí eu assumi a trainee e fiquei de assistente do político, que é o atual head coach da Stellar lá, né? E aí foi quando eu montei
a line que ganhou tudo no ano passado, no segundo semestre, que era da Mirai. Eu acho que a Mirai chegou a participar de Valorant. Eu sei que eles tinham um projeto com Valorant, mas não sei se eles chegavam a disputar campeonatos e tudo mais. É, eles não Eu acho que disputaram ainda não, mas eles têm um projetinho ali. sim, sim. Eu sei disso porque, tipo, eu conversei com o dono, que trabalhava comigo no LoL também, né? Aham. Então eu sei mais ou menos assim, meio por cima, né? Que ele tinha um projeto no Valorant e tudo mais, que é o Jader, né? Ele tá na Sim. Alemanha agora, no projeto da Mastercard com a G2. E aí ele ganhou 8 de 9 campeonatos, só não ganhou a GG Stars, que foi o último campeonato do ano. E agora eu tô com a Lotus, né? Que a gente participou do Qualify aberto do Circuito Desafiante, que foi organizado pela GC. E aí, segunda-feira agora, dia 16, começa o Qualify fechado pro Circuito Desafiante. Quem vai jogar contra o Flamengo e contra outros dois times que vieram do circuito aberto, do Qualify aberto também. Jogos importantes, né? Sim, sim. Quais são suas expectativas pra esses jogos? Ah, eu tô bem confiante. Tipo, os moleques são bons. A gente tá com os treinos bons. A gente conseguiu, a gente scrimou contra um time T2 sexta-feira agora. Deu pra dar uma encaixada, a gente entendeu o que a gente tá fazendo de errado, o que a gente precisava corrigir. Sim. E agora, quarta e quinta dessa semana, a gente vai scrimar contra outro time T2 pra dar uma alinhada melhor e ver o que a gente precisa corrigir a mais. Mas, assim, mesmo o Flamengo sendo o melhor time do Qualify, eu acho que a gente consegue ganhar dele sim. Então acho que dá pra sonhar com a qualificação. É isso, o importante é você manter a fé. E também treinar, né? Obviamente, porque só fé não vai Sim, ganhar sim. campeonato. Exato, exato. É. Enquanto um pouquinho, Eu mano. tô no bacana. Oi? Meu, Uhum. Tá complicado com ele. Coitado, mano. Vixe. peraí. Opa. Acho que ele vai reconectar agora. Vamos ver se vai dar certo. Alô? Agora fui eu. Putz. Não, 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 não. Ah, não, foi ele ainda. É ele, é ele. Galerinha, problemas técnicos nós estamos tendo, tá bom? Quanto isso, Moito, vai falando, mano. Quais times você já passou? Mais Times recente, mais mais recente tem recentes. até a Lotus que eu tô agora. Certo. Tem a Mirai, é que tipo, era Ryzen, aí eles juntaram com a Tropa 15, Certo. aí virou Tropa Ryzen, depois foi a Mirai, mas teve a Bodin também, muita treta. Mas era uma org muito boa, pra quem tava dentro, pelo menos. De fora era loucura mesmo. E agora tem a Lotus que acolheu a gente, a line-up com os moleques agora. Teve a GCL que eu passei um período mais curto também, que é a H do Sem Limites. Eles estão Sim. reformulando, estão querendo montar um projeto legal. Mas antes, teve a Space. É que, tipo, foram mais orgs desconhecidas, né? Mais T3 assim, que não tem tanto. Que a galera não conhece tanto. Mas normalmente são projetos assim, que dura bastante, né? Aham. Por exemplo, na Space eu passei acho que um ano e meio com eles, né? Inclusive, os indies, eu trabalhei com os indies lá, né? Os indies que ganhou o circuito desafiante ontem, pela Red Academy. Aham. Então, eu não cheguei a passar por muitas orgs, como é muito comum assim, Mas porque as que eu você normalmente passou foram as importantes. Pode-se dizer assim. não, não, não importa, assim, importantes foi tipo no último ano, né? Foi a Ryzen, Tropa Ryzen e Mirai, né? Mas foram projetos que duram bastante. Então, passa um ano, 6 meses, Sim. que é algo bem difícil de ficar acontecendo, né? Que aí dura um campeonato e aí depois o time se desfaz, ou o cara sai mesmo e o time procura
outro, outro Outras. coach, Aham. outros jogadores. Mas assistiu um pouquinho do seu jogo, mano? Da Lotus contra Amo. Vasco? Deixa eu abrir aqui, Isso pessoal. foi. Ainda não tá saindo, eu vou chamar. Tá melhor, mas tá lagado ainda. Você consegue ver? Melhor? Consigo, tu consigo. Mano, se não me ouvir, só dá um grito, porque realmente mas eu queria perguntar, eu conheci a Space Black faz muito tempo, pois, muito tempo no mínimo. E depois eu fui te ver mais, então eu queria te dar parabéns. Tanto lá do Guilherme, teve uma pelo Guilherme, e Sim, um sim. suporte na época, né? E agora, para entrar nesse jogo aí, eu fiz até um roteiro pensando em entrar o VAR, né? Para depois mostrar logo. Queria te perguntar como passou por uma experiência política, citado, não lembro que era o coach na Rise, que é o sistema de Major Online Academy, e agora eu queria te falar, enfrentou historicamente o Vasco, que nem nada menos que o CIO, que é basicamente o primeiro cara dessa pavimentar Mano, eu não tô aguentando, esse tô terreno rindo. de uma forma mais trabalhista, né? E aí eu as tuas percepções, qual é a sensação de enfrentar, eu acredito que você já tinha enfrentado ele geralmente na IG, e qual foi a sensação de montar, e quando entraste no Lotus, eu não sei se tu entrou no Lotus, tu já tinha rolado a Liga de ou se já estava ou pegou da Empoli, assim, tipo, já contextualizar o público, assim. Tá, eu entendi meio por cima. Eu também. Ó, o que eu entendi foi, teve o Guilin, que era um player que ele já tinha treinado, Certo. que aí eu E, foi na Ryzen, eu tava fazendo o scout, a gente tava meio que reformulando a line, porque a gente tinha jogado um Qualify com meio com essa base, só que eu tive que trocar o AD porque o AD que eu tava tive que trabalhar, né? Ele não Sim. conseguiu se manter jogando. E aí eu fiz um scout e acho que o Guilin ele tinha o melhor stats da série da Major B, não, da Liga GG Série B, ou da C, não vou lembrar agora. E aí, acho que foi da B. E aí eu mandei mensagem pra ele, ele tava sem time na época, eu acho. Não vou lembrar agora. E aí ele topou fazer o try, jogou muito bem, inclusive o try. E a gente fechou com ele, né? Inclusive o Guilherme foi um dos jogadores, assim, na época que tava fazendo a transição da Ryzen pra tropa Ryzen, tinha três jogadores, né? Teve o Lerner, que era do Wild Rift. Ele, quando o projeto acabou, a gente foi vice-campeão da Liga de Série B, o time meteu desbande, mas assim, o Lera foi pra Ilha das Lendas, né? Ficou de reserva do Shrimp. Inclusive, ele chegou a jogar um ou dois jogos no Academy. Uhum. E o Nitsu e o Guilin, que era o mid e o AD, o Nitsu é mid e o Guilin era o AD, eles foram inscritos na Tropa Rising no Academy, né? Então eles acompanharam os treinos, rotinas. Eu acho que o Nitsu eu não cheguei a acompanhar muito porque também tava na trainee, né? Então eu não consegui colar em todos os treinos pro Academy. Mas o Nis, o político, que é o coach, né? Era o coach na época da Line. Ele tinha muito interesse no Nis, então, tipo, eu tive que procurar outro mid pra trainee, porque o Nis estava mais presente no Academy, na Line que ia jogar o Academy do que na minha própria Line, né? Aham. Sobre o do Vasco, eu entendi só o final, que ele acho que ele falou do Asterio, que tava na Rise Ignis, né? E. Assim, eu não acompanhei tanto, tipo, eu vi mais por cima, porque eu cheguei a scoutar pra PEN a própria Rise, né? Então, Certo. então eu cheguei a ver alguns jogos da Rise pra montar o scout pra PEN. E eu sei que ele tem um estilo muito claro de jogo. E aí, inclusive, nesse jogo aí, eu falei pros moleques, né? Que é muito comum o time dele, o AD, ficar só coletando a wave no mid, né? Tipo, ele deixa eles puxarem mid pro sup jungle criar side. Certo. Então eles conseguiram fazer duas plays na side porque a gente não chegou a respeitar os nossos turnos de defesa, né? Então a gente quis mais atacar do que defender, então o Kratos ali de Warwick, ele acabou tomando duas plays que a gente podia defender, só que a gente não respeitou. Então é um coach que tem um estilo muito definido, jogadas muito bem definidas do que fazer, e se você não respeitar tipo, só não levar play ou deixar os caras fazerem o que eles quiserem no mapa, você vai perder porque são plays muito bem setadas do que eles fazem.
Mas Uhum. eu entendi isso. Ele falou mais alguma coisa que eu vi que ele falou do Vasco, mas eu não entendi a pergunta. Talvez não entendi muito bem. Pode deixar rodando esse jogo aí, Novex. Enquanto tu tá. Eu queria perguntar outra coisa pra ele. Em relação ao Fitness Draft, né? Eu não sei quanto. Acho que a gente tá há um ano de Fitness. E como foi jogar um Fitness, a Liga não joga diferente da Liga G e joga 5 games, né? E como foi a adaptação de draft para o coach, explicar pro público como foi essa adaptação de Fitness Draft dentro do time. Não sei se dá pra ouvir, né? Direitinho. Deu. Então, o Fearless Draft, inclusive, só falando que na Liga de G agora tá sendo Fearless Draft também. Antes não era só MD3, mas agora eles estão fazendo Fearless também. Fearless Draft é basicamente assim, se você pega um boneco, um campeão, você não pode pegar você não pode repetir ele na série de novo. Sim. Então, o Anata ali, ele pegou Pantheon, então nem eu posso pegar Pantheon de novo, nem o Vasco pode pegar Pantheon. Então tem que ter sempre essa adaptação com base no que foi picado no jogo anterior, na série, né? Como um Certo. todo. Então, se durar 5 jogos, vão ser menos 50 campeões, porque tem 40 que já foram picados, mais 10 bans, né? Que acontece. Mas a gente não tem muito problema disso, todo mundo tem a pool muito grande, né? Tem um leque de campeões muito grande. Então, o Short aí, que é o que mais gosta de inovar nos picks, se precisar pegar um Jarvan Jungle que ele gosta também, pra ele não tem problema nenhum. Inclusive no terceiro jogo da série aí a gente pegou o Nila, que é uma ADC que não é muito picado, não aparece tanto, porque não é muito forte, né? Ela precisa de situações muito específicas para acontecer, e quando as situações do jogo são muito específicas, ele acaba não sendo tão boa, porque se limita muito ao estilo de jogo. Então, quanto mais flexível e mais abrangente for, como você consegue jogar o jogo, melhor, né? Acaba pegando Nila e Taric, que é um boneco também que precisa de situações muito específicas, né? E acho que eles pegaram Alistar, se eu não me engano, no como suporte. Então até facilita a gente pegar Taric, porque é um boneco que não tem tanto range, precisa se expor muito pra poder engajar. E aí o Taric gosta, né? Quando você se expõe muito. Eu achei legal os dois Fearless, né? Eu vi os dois, né? Eu vi tanto a Liga GG, eu queria contar a narrativa do Vasco, que fez 2 jogos nesse semana, e jogar no tempo, mas as 2 Fs eu vi, eu até deixei no roteiro, que foi o time com o Marco no fim de semana, o time de Lotus. Chegar jogando pela Champions de forma, mas o tudo de mapa interno de vocês é algo que te impressiona bastante em relação ao Tier 3, né? Isso eu acho válido. Sobre os que eu achei realmente criativos. Começa de Rock, depois a gente joga de Kindred e termina na Island. Então, é bem interessante. Eu vi tua percepção, principalmente por ter muito usos de carro. E a pergunta que eu fico agora, a gente estava do abertura de campeonato nível tier, nível tier Valorant, né, tier 2, tier 1. Eu entender se a ti faltando os campeonatos a fomentar o cenário. Tu achas que a gente já tem uma condição boa tier 2 que tu já tem dados com um tier 2? Na opinião, sim. Eu não entendi o final. Eu não entendi muito bem a pergunta. Entendi, Se mas já existem campeonatos suficientes por três, bem, tu achas que falta de campeonato, tu acha que falta de networking? Porque eu acredito que, por exemplo, o Carlos é um ótimo jogador, pessoalmente falando, mas eu não vi muitas oportunidades para ele. Tu acha que tá faltando nada? Acho que tá faltando networking. ah, Conseguiu entender? assim, entendi. Beleza. Deu pra entender quando ele falou de novo. É, Não acho que falta campeonato, né? Tipo assim, com a saída da Impoliga, não acho que vai faltar, mas a campeonata, a Impoliga é um campeonato muito grande só para só deixar de existir, saca? Porque foi basicamente a pioneira que, assim, eu acho que começou antes da Liga G, né? Mas foi pioneira, assim, de fomentar de fato o cenário. A Liga GG, como é que eu posso falar? Ela ajuda muito o cenário, né? Assim, ela valoriza muito, principalmente fazer essa ponte
do T3 pro T2, que a Poliga começou a fazer isso mais nos últimos 2 anos, mais ou menos. Mas a Liga GG faz isso acho que desde 2020 já. Do T2, do T3 pro T2, né? Sim. Porque ela sempre fez campeonatos pra galera mais high elo, sempre, né? A Impoliga pegava pra fazer time pra Gold, pra Prata, pra Platina, né? Mas o valor que a Impoliga tem de criar história, que é uma parada que o Vini faz muito bem, né? Da questão mais marketing da liga em si, para os próprios jogadores. Até pra Steph, né? Porque ele faz entrevista com manager, com coach, com analista, que a Liga GG não faz, por exemplo, saca? E Sim. aí, esse trabalho de marketing, de mídia que a Liga faz, é uma parada que falta muito no cenário, né? Porque, se eu for ver, tirando a Liga GG e Liga, não tem nenhum campeonato que tenha uma relevância, vamos colocar assim, nacional, saca? Então, tem a BPV, que muda de nome todo ano, que é Brasil Prêmio alguma coisa, que tem uma premiação legal, ajuda bastante quem disputa o T3, saca? Mas pra relevância, assim, falar, pô, quais campos é bom disputar? Vai ser em Poliga Liga GG e é isso aí, saca? Então, tipo, falta mais esse tipo de divulgação também, porque, inclusive, se não for, por exemplo, a BPV, o Franklin, que é um dono, eu acho que ele é do Ceará, se eu não estou enganado, né? Ele consegue patrocinador do Ceará, saca? Mas se ele quiser pegar um patrocinador de uma empresa que seja de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, que seja, eu acho que vai ser muito mais difícil, saca? Sim. Porque o camp não tem tanto número pra você conseguir. E o que é ruim, né? Não só pra ele, mas pro cenário todo em si. Isso não é um problema só da BPV, do Campeonato do Franklin, né? É do problema Da do cenário comunidade, inteiro. então. Porque a Impoliga teve poucos patrocinadores assim. Tipo, eu lembro que teve da Vorax, que virou Liberty depois e tudo mais. Mas foi Sim. porque a Riot pediu pra ter algum projeto engajado no cenário. Então eles passaram, sei lá, 3 meses, 6 meses assim com a Impoliga e depois tchau. Porque não precisava mais. Saca? Então, tipo, é sempre algo muito curto e de relevância, assim, muito pouco. Você vê ali no campeonato, pô, a Vorax é patrocinadora, parceira da liga. Legal. Mas no campeonato seguinte não vai ter, saca? Aí, inclusive, um dos devs aí, que eu falei que do time seria bem comum fazer, trocou um por um, mas a gente podia ter definido melhor, saca? E aí voltando pro ponto dos campeonatos, com a série da Impoliga vai ser uma parada vai criar um buraco muito grande, né? A Liga GG vai dominar basicamente o T3 em relação a campeonatos. E vamos ver, tipo assim, eu vi que eles vão fazer algumas mudanças, porque eles fizeram uma reunião com os times já. Então a expectativa e a projeção é muito boa, mas vamos ver como é que vai ser feito, né? Porque projeção, expectativa assim, é tudo uma maravilha, né? Aham. Mas acontecer de fato tem que ver. Eles vão meio que fazer um formato parecido com o da Impoliga, então vai ter algumas diferenças, né? Porque eles querem ter uma base de evolução dos times menores, assim, muito boa, e aí depois eles disputarem mais um outro Qualify, né? E já foi divulgado que eles vão fazer um formato Qualify mais um pouco diferente também, né? Então a expectativa é que tipo, a Liga GG consiga fazer um projeto bom, mas pro cenário em si, só ter Liga GG eu não acho tão vantajoso. Principalmente porque, por Essa exemplo, jogadinha tua é muito linda. Essa jogada aí desse primeiro mapa, achei ela incrível, mano. Achei bonito a jogada aí. Essa defesa de terreno aí, não sei se foi ensaiada ou não, espero que sim, porque é muito bonita de assistir, cara. Os times fizeram isso esse fim de semana, cara. Gente, teve um campeonato da Campus Party, né? Que a Sim. final, a fase, tipo, até a semifinal foi online, mas a final vai ser presencial, em Brasília. Só que Caraca. qual é a parada? É, é muito bom, é excelente, né? Os moleques Problema é viajam, pra jogam ir lá, né? presencial. E Aham. o que falta é muito presencial, né? Sim. Tipo, a Liga GG tenta fazer presencial, só que, tipo, é um custo muito grande, Aham. né? Porque, por exemplo, se a premiação não for boa o suficiente para os times, Não faz a sentido premiação ir. da Campus Party vai ser, sei lá, uns R$ 2.000, mais ou menos. Foi 3 e pouco a última edição, pelo que os moleques falaram. Mas o custo de mandar os 5 jogadores, mais staff se tiver, pra,
pra Brasília, vai sobrepor com certeza a premiação do campeonato, saca? Então tem esses pontos também. E se, se o time quiser jogar um presencial, tem que valer muito mais. Tem, eu acho que anualmente, não sei se é a cada 6 meses que tem, mas acho que anualmente, tem tem o campeonato aqui em João Pessoa, que a premiação é R$ 50.000, que é organizado pelo Peter. O que eu tenho no canal no YouTube. É Peter alguma coisa, não vou lembrar agora. Que faz Nerd. coisa de. Nerd. É, do Nerd, o Peter do É, eu ia Nerd. falar Esse aí. isso. É anime alguma coisa o nome do campeonato, vale 50 mil, né? 40 mil, 50 mil, algo assim. Assim, pra ir pra presencial, é excelente, porque você gasta, colocar uns 10 mil assim, pra presencial, mais com os custozinhos, né? Sim. Pro time. E ainda sobra 40, 35 mil. Aí não tem problema nenhum. Vale muito a pena jogar, saca? Mas você fazer um campeonato a âmbito nacional e a premiação ser 2 mil, não se paga. Então Uhum. poucos campeonatos, poucos times, na verdade, vão falar que vale a pena participar de um campeonato desse, saca? Então tem esses pontos também que pesa muito no T3. E que a Riot não valoriza, não se importa. Fala, falta a Riot fazer isso, falta a Riot fazer aquilo. Falta, só que ela tem que se importar com o cenário primeiro pra fazer alguma coisa, saca? Sim, com certeza. É a parada Te que eu vejo a galera do perguntei. Valorant. E... Tá. Só um segundo, coisa. É a parada que eu vi que a galera do Valorant reclama muito da Riot. E eles fizeram um negócio, eu não cheguei a ver muito, mas eu vi o Tokers falando quando ele jogava Valorant ainda na época. E muitos outros streamers falando que um cara lá, não vou saber o nome dele, mudou o formato do Valorant e acabou com o T2, Ele mudou tudo, saca? mano. Ele mudou Então, a base do competitivo do Valorant inteira. é, tipo assim, já existia esse formato do circuito do T3, circuito desafiante e CBLOL, que agora é Aham. LTA, né? Já existia. Só que da forma que eles fizeram, assim, 2025 vai ser o pior ano do LoL, com base em T2 e T3, Sim. porque quase não tem jogador, principalmente pra subir, né? Os jogadores são muito ruins, né? Mas se a Riot não arrumar incentivo, formato para estimular o cenário crescer, 2026, pra mim, até onde eu vejo, vai ser o último ano do LoL, tá ligado? Tá assim tão A parada, precário, mano. pois é. Porque o formato é muito ruim, porque só valoriza a LTA. Sim. Circuito desafiante, os times que sobem pelo Qualify não tem apoio nenhum. Então, se você não for uma Kabum da vida, uma Luz Grandes, não tem como se manter, É tá ligado? igual Então, tipo, o o cenário do Flamengo. Valorant, mano. Mesma coisa. Só que Sim. aí a LTA no Valorant é a franquia, né? Que Sim. é a Não, América inteira. então. É que o Valorant não é franquia, ou é franquia também. É franquia, só que é da América inteira. Já o LoL é América do Sul, né? Então. E aí, se você não for uma Los Grandes ou um Kabum da vida, assim, é muito difícil você se manter. Sim. O Flamengo, que tem o nome que tem, assim, não tem condição de ficar se mantendo toda hora, principalmente com o resultado que teve Sim. nesse último split. O Corinthians também tá aí por aí, tá quase batendo as botas, saca? Sim. Então é uma parada muito difícil pro cenário se a Red não fizer uma movimentação pra realmente ajudar os times de fato, além de só fazer o campeonato e dar uma premiaçãozinha, saca? É complicadíssimo. Eu te perguntar pra galera que tá assistindo, muita experiência, eu sou por times assim, de maneira geral, nível a Tier 3, até a Tier 1, né? Projeto Tier. E quem tá estudando, estudar de, cara, quero coach de League of Legends, o que que passaria pra ele pra executar? Então, tem um plano de jogo como outros executa hoje. Pra o que que seria um incentivo? Quais seriam as dicas que eu passaria pra essa galera? Tá, repete só o começo. Eu entendi a parte do coach, mas eu não entendi o começo. Eu queria quais seriam as dicas mesmo. Quais são as dicas que tu fomentaria para um cara que quer fazer, quer treinar, quer coach de filé? O que tu dá uma sua Ah, parte? Algumas dicas assim, pra galera que tá assistindo a gente. só pra coach? Isso é pra jogar, se tu quiser fazer tudo, a casa é tua. Pode deixar é teu. À Tá, vontade. tá. É que eu tinha entendido só pra coach, eu queria só confirmar. Pra coach, é a parada que eu tava conversando com o Capivara, né?
que foi coach da Loud Trainee, e a gente trabalhou junto na Bodinho também. Parada que eu percebi no último ano, coach só aprende com outro coach, tá ligado? Então, não adianta você chegar, começar num timezinho assim e evoluindo, tipo, e aumentando o time gradativamente, se você não vê outra pessoa trabalhando, saca? Então, tipo, Sim. você começa no time diamante e aí passa pro time mestre e fala, pô, não tô ganhando nada, eu preciso de um time melhor. Não é assim que funciona, saca? Porque não adianta você aumentar o... Calma, tá tendo ad? Quer que eu espere? Não, pode ir Ah, falando. pode falando? Ok. Pode. Eu já vi coach falando, pô, tô com o time mestre, mas meu time é muito ruim, eu não consigo, tipo, ganhar campeonato porque meu time é mestre. E aí ele pega o time GM. E aí acontece a mesma coisa. Ele pega um time GM Challenger. Ou pega um time Full Challenger. E acontece a mesma coisa. Tá ligado? Tipo, se o cara não melhora ele mesmo. Tá ligado? Então, tipo, primeiro, você começar como assistant de alguém, eu acho muito mais importante. Saca? Pra você aprender sobre o jogo, aprender como que o cara lida e tudo mais. Sim. Saca? Então, tipo assim, antes de, assim, eu comecei head coach naturalmente, porque eu fui convidado para ser coach do time, né? Mas Certo. depois eu virei assistant, aí fui head coach de novo, aí virei assistant, aí comecei a aprender com um amigo meu, que tá no cenário há muito tempo, vou saber quantos anos ele tá no cenário há muito tempo, mas... E aí depois, sei lá, quando eu entrei na Ryzen, eu fui só head coach, né? Mas eu passei, sei lá, 3 anos nessa de head coach assistant, né? Então, tipo, o primeiro cara com que eu trabalhei, tipo assim, ele tinha um gerenciamento de pessoas absurdo. Então foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Aí depois eu fui com um cara que entendia mais de LoL, a passar, a criar conteúdo, a como fazer os teóricos e tudo mais, né? E então, tipo, e acho que mais do que, assim, você tem que saber muito de LoL pra você aprender, pra você conseguir passar pros jogadores, principalmente quando o Sim. seu nível vai aumentando, tá ligado? Mas quando você chega em time Challenger, se o cara é minimamente decente mecanicamente, para jogar T3, você só tem que saber gerenciar os times. E aí entra o ponto de você saber lidar com as pessoas. Sim. É uma parada que eu aprendi com política, tipo assim, pra você ser coach do LoL é, sei lá, 70% política. Sim. E não, ironicamente, o nick do cara é político. Eu achei muito engraçado quando ele falou isso. Mas você tem que saber entender os 5 jogadores, se você tiver 5 jogadores. Você tem que entender todos os jogadores que você tiver, como cada um funciona. Né? A parada que eu aprendi muito com o Haller, né? Na época da Izanagi, que você tem que entender como cada jogador funciona, porque não adianta eu tratar você de uma forma e querer tratar o coelho da mesma forma, Sim. saca? Porque vocês são pessoas completamente diferentes. Principalmente porque a gente lida com muito jogador jovem, mesmo a gente sendo jovem, né? A gente lida com pessoas da nossa idade ou até muito mais novas que a gente, saca? Então, querendo ou não, até nesse ponto a gente tem que ser um pouco mais consciente, porque a gente tá lidando com jogadores, tipo assim, quando eu tava na Space, como eu falei, eu tava lidando com, eu tinha 21, 22, eu lidava com um moleque de 16 anos, pô, 15 anos, Cobrança saca? diferença, né? É Então, tipo diferente. assim, mesmo eu tendo, mano, 20 anos, eu tinha que ser pai dos caras, pô. Sim. Mano, é absurdo ter 3, saca? Porque a gente tá se formando ainda, tipo assim, até onde eu vi cientificamente, o nosso cérebro se forma completamente a partir até os 21. Depois de 21 já tá formado por completo, né? Então, eu não tinha meu cérebro completamente formado, conscientemente. Eu tava tendo que lidar com um moleque de 15 anos, pô. Saca? Então, tipo, eu tenho que aprender a lidar com essas paradas. Inclusive, porque, tipo, o cara se vai se espelhar muito em mim, porque eu sou o coach dele. Tá ligado? Então, querendo ou não, tipo, eu tô formando uma pessoa ali. Saca? E é uma parada assim, quando você percebe isso, quando você tem ciência disso, e muito, muito coach não tem ciência disso, você tem um choque de realidade muito grande. Sim. Saca? É uma parada assim muito bizarra. O Coelho aí, que eu não sei quais são os jogadores exatamente que o Coelho já treinou, mas provavelmente ele já treinou um moleque de 15, 16, 17 anos assim. Provavelmente ele já deve ter percebido isso, principalmente porque ele é formado em. Ele é formado em licenciatura, né, professor? Eu lembro por cima assim, mas eu não vou saber falar direito, né? Então, o Coelho que já é formado ele é professor de alguma matéria aí.
Acho que ele já deve ter ciência disso. É uma parada muito, muito surreal. Cara, Saca? é Então até você por como coach, experiência própria Feliz de minha, mano, comentar, de tu não tem teammates. noção, tô feliz. Até por. Porque eu acho muito Nossa, bacana ver um exemplo de verdade, assim, não mim, né, mas porque não só a minha opinião de certa maneira, mas porque eu acho que por muito tempo eu tô imerso, literalmente imerso. Tu vive o filé, sabe? Tu vi comentário primeiro, educação por pais, né? Você precisar de alguém consciente para conseguir estudar, eu acho isso maravilhoso. Mas justamente essa parte de gerenciamento de pessoas, para mim, o melhor time do não o melhor, assim, um com os melhores resultados do fim de semana hoje, tá bom. fotos. E ver assim, um exemplo como a influência que tu tens de poder falar isso, pra mim é um delay pessoal. Vou para umas pausas por uma questão de tempo. Ó, eu queria muito fazer mais vídeos, vou ser sincero. Eu tô adorando esse papo de forma geral. Eu preciso passar para a falta da LTA. Aí o Lovec pode tocar dela. Eu queria queria ouvir que ele tem achado a LTA do Academy. Eu queria perguntar para ele o que ele tem achado desse panorama que tu falaste. E, poxa, eu não for bem logo. O que ele tem de bom, gente? Esse ano? calma. Ele Eu perguntou o entendi que que você meio tá por achando cima. da LTA, mano. Da LTA Isso. é basicamente CBLOL, assim. Maverick Chamando do joga, hein? chat. Joga, joga. Ele é meio maluco, ele é maluco e me deixa maluco Ô, também, ele. louco. Impressionante. Pode ir Mas. falando, mano. Da LTA, assim. O formato é muito ruim. Inclusive, teve um jornalista dos Estados Unidos, né? Que cobria LCS. Ele fez uma matéria. Fez uma matéria e fez um vídeo, inclusive. Falando, tipo assim, que nem a galera da LCS que foi mais beneficiada do que a gente, porque a gente perdeu o time, perdeu o formato, perdeu a identidade e tudo. Muito menos do que a. Muito menos que a LCS. É, tipo assim, os caras não entendem o formato, não acham bom, saca? E querem a LCS de volta. Tipo, a galera pede pra LCS voltar, saca? Porque não tem, tipo, identificação, não tem marketing nenhum, tipo, a quantidade de postagens, tipo, é só videozinho de highlight e tudo mais. Não tem interação público com público nenhum, saca? Então, assim, financeiramente pode até valer um pouco mais a pena, porque é menos gasto pra Riot, saca? Só que em questão de marketing e tudo mais, eu acho que tá até pior, saca? Principalmente por identificação do torcedor, que é o torcedor que faz a parada girar, né? Então, e foi o que o Caco falou, ele é o brasileiro, mas ele é responsável pela América inteira. Ele falou que não tá preocupado com isso, tá ligado? Não tá preocupado com que dê ruim, tá preocupado em tentar fazer a parada ser boa. Mas quando ele divulgou, ele fez a entrevista com o Butcher, né? Certo. O Butcher perguntou como é que vai ser a LTA. Ele gaguejou por 10 segundos e não sabia responder, pô. Eles estavam certos que iam fazer a mudança, mas não sabiam o que eles queriam fazer, saca? Então, tipo, dá pra ver como é que a Riot tá fazendo a parada, saca? Tipo, eles só vão mudar e depois ver qual é a consequência. E foi uma parada que eu vi muito Tokers falando fizeram a mesma coisa com o Valorant, saca? Tipo, é só pela mudança, pra eles tentarem, a Riot tentar perder menos dinheiro, ganhar mais dinheiro, e os times aí se viram com o que tem, saca? É uma parada assim, muito, muito surreal. Pra mim não É faz sentido nenhum. uma. Como é que pode dizer a palavra correta? Não é arrogância, mas é uma fome que a Riot tem em querer sempre ela sobressair no lucro de tudo. Não entregar Sim, algo sim. bom e honesto para os players, para quem assiste, nem nada. Mas sim ela sair com o menor gasto. Sim, sim. Sempre lucrar mais. Sempre lucrar É uma mais. empresa, é justo. Só que, tipo, ela tem que se importar com o produto dela também, Sim, né? então. Aí, por Não é exemplo, 100% vou usar a Riot. base do Valorant, que do Valorant eu conheço muito mais. A franquia do Valorant beneficiou tantos players da franquia que o mínimo para eles receber para eles jogarem era 5k doll, que a Riot estabeleceu. Que as orgs pagassem no mínimo 5k doll para cada player. R$ 25 mil. Absurdo. Sim.
Aí a gente tem um contraste. Pega os players do Brasil que jogam VCB, que é fora da franquia, continua sendo o Riot, mas não é franqueado. A média salarial dos caras é 600 mil reais, mano. Que não dá nem, porra, 200 doll direito. De 200 doll Uhum. pra 5 mil doll é gritante, mano. A diferença de valor É, que você vê dos players. E a Riot sim. simplesmente falou. O Léo Faria falou isso. Léo Faria, que é o cara que estruturou todos os campeonatos do, É do, esse do cara aí. Valorant. Uhum. Ele falou o seguinte: se você quer viver disso realmente, vai pra franquia. Se destaque e vai pra franquia. Mas como é que uma pessoa que vai largar uma Só pessoa. vai. Como é que Só ela só vai. vai, tá ligado? Ela tem que passar pelo Sim. VCB. E nem todas as pessoas que jogam Valorant têm condições de se manter só no VCB. O que eu quero Sim. dizer? As pessoas não têm condição de jogar Valorant o dia inteiro sem nenhum outro trabalho, ganhando até 1.000, 1.500 reais e ir pra franquia pra ganhar 5k doll. Não dá. Você não Sim, sabe é. se vai evoluir. E no LoL eu não sei como é que é essa estrutura, porque tem um LTA. O LTA já É, é um. então. Já, o LTA é sul, tá ligado? Da América do Sul. Já o Valorant é a América inteira. É mais difícil, ao meu ver. Não sei. Posso estar falando merda. Posso estar falando merda, mas com É, vocês aqui. tipo, na Riot, tipo assim, quando era CBLOL Academy, a Riot dava o suporte financeiro para duas ligas, né? Sim, Tanto para a principal quanto para Academy. o Academy. Quando voltou a ser circuito desafiante, só a LTA Recebia. recebe esse suporte financeiro. E aí os times, é como eu falei, só os times que estão jogando circuito desafiante, ou eles têm muito dinheiro para ficar se mantendo tranquilamente, como Kabum, né? Kabum IDL Sim. e Los Grandes, assim. Ou você, tipo assim, caso de Dopamina e Reds, que foram os times que subiram para o circuito desafiante, que não tem renda nenhuma, não tem patrocinador. E a Reds vai fechar agora, depois de um split com o time É que é do muito Rock, que é o time que o gasto. Diogo tá, É tá muito ligado? gasto. Mas assim, o cara esperar 6 meses sem receber nada Sim. pra, pra talvez assinar, conseguiram, tá ligado? Tipo assim, é o que você falou, pô, é completamente inviável, saca? Então, tipo assim, deu suave, foi suave até pra alguns, porque a maioria streama, dá pra tirar alguma coisa com live e tudo mais, Sim. mas não tem como, saca? E é por isso que, tipo assim, eu tava conversando com a Capivara, é por isso que nesse circuito fechado só vai subir um time, pô. Porque antigamente caía o último lugar caía direto, então nesse caso o Flamengo caía direto, né? Certo. E o primeiro lugar, no caso seria meu time, subir direto. E o penúltimo e o antepenúltimo jogavam relegation, saca? Sim. E aí Entendi. se mantinha nessa. Só que aí, o que é que acontece? Os times, vamos colocar assim, a Dopamine e a Reds não tem renda, não tem nenhum patrocinador, não é uma organização. Como a Izanagi era, como a Bodin era, como a Lotus é, saca? Sim. Então eles Uma não tem renda um dono, extra. não tem um dono para os jogadores receberem, Sim. tá ligado? E aí, pra não ter, sobe time que não recebe para descer time que não recebe, sobe um por um e fica nessa, porque aí também não afeta tanta liga. E aí entra o ponto, não afeta a Riot, saca? Só que se Principalmente. a Riot Principalmente. fizesse um investimento mínimo da parada, seria muito melhor para o nível do campeonato, porque criava estabilidade para os jogadores renderem. Porque, assim, se fizesse alguma coisa, algum investimento decente, eu duvido que o Flamengo ficaria em último. Só que, assim, os jogadores do Flamengo recebem, não é pouco, saca? Sim. Mas eu não acho que o nível do campeonato estaria tão baixo quanto foi, tá ligado? Principalmente porque, como você falou, tem um piso salarial. Eu não lembro, tipo assim, eu não sei quanto é, mas quando era CBLOL e Academy, o piso do CBLOL era 5 mil reais, né? E a do Academy era 1.500 se a organização fornece moradia para os jogadores, no caso em São Paulo, né? Porque o CBLOL é em São Paulo, e 2.500 se a organização faz os jogadores jogar de casa, Sim. né? Até onde eu sei, esse dos 1.500 não existe mais, principalmente porque a maioria é online, né? Porque agora esse desafiante tá, o natural a maioria ser de casa. Então, até onde eu sei, o piso é 2.500. E os dois times que subiram do circuito do Qualify para o circuito desafiante não estavam recebendo isso.
porque não tinha ninguém pra pagar, né? Aham. Porque a galera, não, os times vamos colocar assim, que é fora do LoL, não querem investir. Poucos querem investir. Muito se falou da Black Dragons, que era de CS e Rainbow Six, eu não sei se tem time Valorant. Muito se falou da Stellar, que demorou, teoricamente, até pra entrar, entrou agora, fazendo essa parceria com a Tropa Rising, Aham. saca? Tem esse time do Rock que, pelo que eu vi a galera falando, que, tipo, também, teoricamente, demorou pra entrar, saca? Então, tipo, os times podem até entrar, mas vai demorar muito, porque a Riot não dá confiança nenhuma, estabilidade nenhuma pros times quererem fazer isso, saca? E é culpa da É, própria Riot, não é de ninguém, não é e é dos exatamente a jogadores. mesma coisa que tá sendo Valorant, mano. É o mesmo cenário. É a mesma empresa Sim. no mesmo cenário. Que engraçado até falar isso. E parece que, tipo, a culpa não é dele, não é deles, é de outra pessoa, Sim, saca? é a mesma coisa, a mesma situação, mano. E infelizmente quem perde isso é o público, né? Que anseia por ver o jogo crescendo, ver os campeonatos, verem Champions, verem tudo isso e não vê. Não vê. Porque os É, players ficam desanimados de querer continuar e não tem o mesmo desempenho da empolgação de vencer em um cenário bom. sim. É Porque realmente, você tipo, não tem, não tem você não tem uma vontade, né? projeção. É, tipo o Você não tem Valorant. uma projeção mínima. O Valorant, no começo do Valorant, tinha presencial, mano, do campeonato nacional, tá ligado? Hoje não, hoje já Sim. não tem mais, é totalmente online. Aí o único presencial que tem é a franquia, mas porra, pra chegar na franquia é extremamente difícil. Sim, isso aconteceu até com o Red Rift, pô. Sim. A Red Rift foi lançado, sei lá, 2019. Demorou 2 anos pra Riot fazer o primeiro campeonato deles, pô. O resto, todos os campeonatos que tinha, que eu disputei com o Flamengo, era campeonato de comunidade. Que dava Aham. R$ 500, R$ 600, um negócio assim. O primeiro que a Riot fez foi, tipo, final de 2021. Primeiro e único que teve. Acho que na verdade teve dois. Dois em, sei lá, 3, 4 anos. É Competitivo. absurdo, é Depois eles absurdo. fecharam. Porque não tinha cenário, entre aspas, segundo eles. Tinha, só que eles não investiam. Eles fizeram 2 campeonatos, pô. No Brasil. E eles não quiseram. É tipo assim, na verdade teve o World Tour, né? Tipo, teve pro cenário masculino. Aham. Mas também, tipo assim, era sempre 2, 3 times que disputavam porque eles não tinham suporte nenhum também. Já é outro ponto, e aí entra a mesma coisa aí, tipo, acabaram com a Rift na América inteira, só tem na China e na Coreia agora. E acho que às vezes nem isso, né? Tipo, teve um campeonato, entre a metade de 2025, teve um campeonato no Rift, saca? Aham. E então ferraram com o Valorant agora também, tá meio complicado aí. E com o LoL tá pra mesma, do mesmo caminho. Os números são bons de streamers, de tudo. Elovex, Os números dos campeonatos de Valorant sempre estão em alta, mano. Sempre estão em alta. Menos os do Brasil. Tipo, VCB não estão em alta, mano. Sim. É, E- tipo assim, com a stream sempre tem, muito número. sim, Mas muito. da liga em si não tem. Porque a galera Por exemplo, não esse quer dia o comprar. Saci tava transmitindo. Esse dia não, ontem mesmo o Saci tava transmitindo o jogo. Live do Saci, 20 mil pessoas. A live oficial da Riot tava com 4 mil pessoas. Você percebe que o player não, né? O Saci, pô, o Saci é um grande campeão aí, tanto do LoL quanto do Valorant. E Uhum. naturalmente ele vai ter números absurdos. Mas você vê um cara que foi player tendo muito mais números que a própria Riot. E isso é por quê? Porque o público já está cansado de ver a Riot, mano. Eu não vejo mais nenhum campeonato só pela Riot. Eu vejo transmissões de outras pessoas, tipo TCK, Saci, Forsaken. Sim, Porque eu só é. vejo Revolt Stalkers. Então, é igual tem o do Baiano, né? Aqui que nós estamos vendo Sim. agora. É, Bahia eu não gosto não. É, mas eu só revejo Revolt Stalkers. Mas enfim, é mais e entretenimento, sabe? Eu acho que falta um Sim, pouquinho sim. da Riot Vex, fazer um pouco mais de entretenimento, sei lá, atrair mais o público. Tanto com. E também os prós, né? Obviamente. Tem que atrair primeiro os Sim, sim. prós, depois os públicos. E a PEN ganhando novamente, né? Nada fora do É comum. esperado. Já esperado. Vex, tu conseguir perguntar pra ele, faz a pergunta de quem vai enfrentar bem pra ele. Se vai ser Jesus ou se vai ser a. Vai ser a Fúria, na opção dele. Qual o time que ele tá mais pra encarar bem? O que você acha, o.
Eu particularmente acho que vai dar Fúria de novo, mano. Fúria contra PEN. Não vejo Isurus jogando essa final contra PEN, não. A Isurus meio que voltou a jogar melhor, né? Tipo, começou muito mal, Sim, demorou pra se encaixar, encaixou agora nos playoffs, né? sim. Mas eu acho que provavelmente vai dar Fúria e PEN na final. É, Acho que é meio difícil a a Isurus. Isurus É, ganhar da Fúria. eu penso a Mas mesma não acho coisa. impossível. Eu acho que é tipo 60-40 pra Fúria. Aham. E essa parada do T-Nose, mano, que se aposentou, é sério isso? Ah, soltou só fofoca, não teve nenhum anúncio oficial, mas, tipo assim, o cara tá 12 anos, acho que É é um 12 bom anos. tempinho, né? E, tipo assim, não parou, principalmente nesses últimos 2 anos aí que ele ganhou quatro, quatro CBLOL, né? Então, Aham. tipo, é esperado. Tipo assim, acho que pega um pouco mais porque é entre split, né? Tipo assim, acabou o segundo split, saiu, tipo, saiu o vazamento que, tipo, ele tá pensando em se aposentar. Se Sim, fosse mais pro final do ano, eu acho que não teria tanto peso quanto tem. Teria um peso grande, igual, sim. né? Mas eu acho que seria menos surpreendente do jeito que é. Mas o time dele, o Loud tá muito em baixa, por culpa dele e do robô também. Do É. jeito que, tipo, Eu acho do que jeito que as reposição coisas para essa são vaga lidadas. de no Brasil, pelo menos, acho que tem alguém, um cara que substituiria os oito no Substituir o Tinoz, Então. acho que substituir esse ponto não, né? Mas porque, tipo, quando tem essas mudanças de colocar de mid laner, sempre aparece. Tipo assim, você não espera que alguém vai substituir ele direto, saca? Tipo, quando parou o Talkers, não tinha essa. Vai ser tal pessoa. Foi o Dinquedo. Tipo assim, o Dinquedo já aparecia bem mecanicamente, acho que não era na UPK, mas ele se mostrou quando começou a jogar na Kabum. O split começou, ele se mostrou muito bom, saca? Então, tipo, dá pra fazer umas projeções, tipo, com essa saída do Tinoz. O, o, o Tuts é o meio que o aparente mais cotado, né? Já demonstrou que pela Fúria ele tá jogando muito bem. Então, eu acho que naturalmente pode ser o Tuts, que já ganhou o CBLOL, inclusive, ganhou em 2020, né? Na pandemia. Mas nunca se destacou. Tipo o Tinoz. Tinoz, como ele tá 12 anos, então tipo, ele jogou contra a Kami e Takeshi, que os dois eram soberanos. Os dois pararam. O Tokers assumiu, que também já mostrava que ia ser um dos melhores da história do CBLOL. Aham. Aí e aí, quando o Tokers parou, era pro Tino assumir, mas por constância, que também tava lá. Ele até apareceu, mas tipo, apareceu mais na PEN, no circuito desafiante, então, tipo, como não tinha tanto destaque, quem assumiu foi o Dinquedo na Kabum, saca? Aí quando o Dinquedo fez essas mudanças pra Loud, aí depois foi pra PEN, aí o Tinoz começou a aparecer, porque o Dinquedo deu uma caída, depois saiu da Kabum, e aí é, o Tinoz começou a assumir, porque o Dinheiro ele fez um trabalho muito bom, né? Não só Aham. com o Tinoz, mas com o próprio Dinquedo e com o Kami. Então, é uma passada de bastão, assim, sempre vai. Naturalmente, o que acontece é, tipo, é sempre alguém que você sabe que vai aparecer, mas não sabe quando. Tem que Sim. esperar o cara sair. O Dinquedo saiu, o Tinoz tá saindo 6 meses, 3 meses depois, na verdade, né? Porque foi um campeonato depois do outro agora. O natural é que seja o Tuts, mas tem o Fu, que apareceu no fluxo ano passado e agora tá no fluxo W7M. Tem o Leleco, que apareceu ano passado, chegando na semifinal e na final do CBLOL, que tava no Corinthians agora, então tem chance do Leleco aparecer de novo. E aí tem os molequinhos novos aí, né? Tem o Kazé, que tá na Red Academy, e desde que ele tinha 16 a 17 anos, a galera já falava dele. Só que ele era da Argentina, e a Isurus não ia vender esse moleque nunca. Nunca, nunca, nunca. Então agora que o cenário fundiu e a Isurus, né? A Isurus meio que liberou ele pra ter o Koji, não, o Mireu. E ele tá aparecendo aqui agora com 19 anos, né? Então, tipo, ele é um dos outros não brasileiros que pode assumir, né? E Sim. contando assim, moleque novo que vai ser constante.
Não tô desconsiderando o Roamer, tô desconsiderando o Kiss, o próprio Mireu, saca? Falando assim, talento brasileiro, né? Que é o que a gente vê mais por aí. Tá A certo. última pergunta pra mim, não sei se vai estar, né? Se sai qualquer coisa louca, se tu me arretou, ou revela pra ele. É que o que tu faz agora, se tu fosse o Cossil, que viu como um pote grande, né, dentro do cenário, conseguiu um vice-campeonato, eu acho que um terceiro lugar, um sétimo ou sexto lugar, explicado para onde tu iria, se tu for ele agora. Qual é a demanda na tua posição de coach, o que é que tu faria agora? Calma, é do Cio da VK, né? Eu só entendi isso. Não entendi muito bem, não. Tá. Eu entendi do Cio, mas eu não entendi a pergunta. A pergunta é o que tu faria depois desses desenhos de não Astro, né? Do Cossil. São as demandas agora pro Cossil. O que é que tu faria se fosse ele? Ah, tá. O que eu faria se fosse o Cio depois desses 2 splits? É, tipo, a avaliação que a gente tem de fora é diferente da avaliação que ele tem de dentro, né? Mas provavelmente o saldo continua sendo negativo de fora e de dentro. Tipo assim, é, são mudanças. Só um segundo aqui que meu fone tá descarregando. Eu só preciso colocar o cabo aqui. Peraí. Alô, tô me ouvindo? Opa, toma assim. É, tipo assim, tem que ver porque eles fizeram as mudanças, né? Tipo, por exemplo, ele falou que ele não queria que o Gigo saísse. O Gigo quis sair, ele foi atrás de alguns jogadores do NA, depois foi atrás do robô, que o robô tava quase fechado, só faltava assinar. Só que o robô f- tava, foi, botou um pé atrás, né? E voltou a renovar com a Loud, né? Mas, tipo assim, tem que ver o porquê os jogadores desempenharam. Acho que é o primeiro passo, como o Seal, tem que ver porque o Kiss foi tão abaixo do que ele tava jogando, saca? Sim. Porque, por exemplo, uma outra parada assim, que eu tava vendo jogos e eu vi de tanto e tanto depois. O Morteus clica muito pra trás. Parece que ele tá com medo de jogar. Ele tinha flash, tinha barreira jogando, e ele clicava pra trás. Ele não tentava criar alguma janela, jogava mais agressivo e tudo mais. Tem que ver o porquê disso também, saca? Mas ele tem peças de reposição muito boas. Ele tinha o Leleco. Tipo assim, pra mim, com o Leleco jogando do jeito que tava, eu não trocaria ele pelo Leleco, por exemplo. Saca? Mas ele tem o Quads que não desempenhou muito bem nesse split, tanto quanto deveria, né? Uhum. Mas ele tem uma peça de reposição meio que pronta para ele pro mid. Tem uma peça de reposição pronta pra D, né? Que é o Smiley. Só que se ele for colocar o Smiley, ele tem que ver se ele vai tirar o Trimby ou se vai tirar o Kiss, saca? E aí, se ele for tirar o Kiss, eu não sei se o Quads está pronto para jogar LTA. Aí ele teria que ver outro mid, o que também já não vale tanta pena, porque ele teria que ter 3 mids. Então ele teria que vender alguém, tá ligado? E ele tá numa situação, assim, de mudar de line, ele tá meio limitado, porque ele já tem 2 imports, saca? Então tem que ver o que ele tá pensando. Não acho que mudar o time agora seja uma opção boa, porque tem o último split ainda, valendo vaga pro Mundial. Então acho que ele tentar ver o que é que deu de errado nesse split e consertar, Certo. eu vejo como o melhor planejamento, saca? Se não der certo, em relação às peças, aí ele vê pro próximo split, pro primeiro split de 2025. Mas eu acho que agora é tipo consertar, ver a avaliação de meta, o que é que tá rolando pra ele pegar melhor estilo de jogo. Acho que é a melhor opção pra ele agora. Concordo. Enfim, Satisfeito com fazer alguma pergunta, Gabi. Hoje eu conheci um pouco de LoL. Conhecer um pouco de LoL, se tu quer trocar uma ideia, esse cara é o osso do conhecimento do 3. mano, eu acho que pelo desempenho de hoje, até pra gente marcar mais um Bom Dia Tra 3 com o Moita em um mais estruturado, né? Sem o Vitor tá lagando, feito lagadão, todo lagadão. Enfim. Mas obrigado muito pela sua participação de hoje. Com certeza te chamaremos para um próximo episódio pra gente conversar um pouco melhor e mais sobre tudo que tá acontecendo no LoL, no League of Legends e tudo mais. Muito obrigado por se disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente, participar.
E também muito obrigado pela sua visão de jogo. Claro, não rolou como a gente gostaria, porque a gente sempre gosta de um desempenho muito perfeccionista. Mas foi legal conversar com você e conhecer um pouco mais da sua trajetória no League of Legends. Quem é você, a sua pessoa, mano. Muito obrigado pela sua participação, agradeço aqui novamente. E pode ter certeza, mano, que você já está convidado para uma próxima pergunta, mano. Para um próximo episódio. Agradeço o convite do Coelho, foi bom estar aqui. Eu gosto de participar desses podcasts assim, né? Então, sempre que vocês quiserem, é só mandar mensagem que a gente marca o dia assim, não tem estresse nenhum. E, assim, eu já tinha visto no YouTube, o YouTube me indicou algum vídeo de vocês no início do ano, dei uma olhada assim por cima na parte, eu vi que tinha Valorant. E aí eu vi que tinha falando de LoL também no título, aí eu dei uma pulada pra parte de LoL, vocês estavam falando da Liga GG, né? Então eu meio que já conhecia já o programa. Mas assim, meu horário é mais noturno, como acho que 90% dos jogadores de LoL, né? Então pra acordar de manhã assim, só me avisando um ou 2 dias antes assim é tranquilo. Eu acordei cedinho aqui, então não tem muito estresse não. Só mandar mensagem que eu apareço aqui tranquilamente. Foi muito bom. Perfeito, obrigado, Muita. Vitor, também obrigado pela sua participação, nosso coach do Total Academy online. Se você quer fazer sua inscrição e melhorar no Valorant, nos siga nas nossas redes sociais, que a gente está sempre em promoção. Inclusive, estamos tendo uma promoção nesse exato momento desse mês, com 25% de desconto no plano de ouro. Para você que quer evoluir realmente a sua gameplay, seja tanto do Valorant ou de League of Legends, não perca essa promoção, porque é uma chance única com o nosso coach Coelho e o nosso coach de Valorant Imp. Você vai aprender a se desempenhar 100% e colocar a sua verdadeira gameplay para jogo. Enfim, agradecemos a todo mundo que acompanhou o programa de hoje. Tanto de Valorant quanto LoL. Valorant aconteceu muita coisa legal que a gente compartilhamos com vocês. League of Legends também trouxemos essa experiência do Moita para vocês que estão nos assistindo. Agradecer a todo mundo que compareceu, ficou aí, conversou no chat, trocou aquela ideia. Beijão a todos, viado. E terça que vem, nossos programas ocorrem todas as terças a partir das 10 horas da manhã. Estaremos novamente aqui de volta para compartilhar com vocês o resumão da semana da melhor maneira. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. A maior de África, seu critério. Vivendo bem da forma que eu quero. Pra moralista, meu dedo médio. Ela pede pra eu ser poética, de um pouco mais direto. É que de onde eu venho já é menos 5. Eu corri bem mais pra sair do zero. Acho que é minha bitch, ela é fã do Igor.